Seja muito bem-vindo ao nosso canal Somos Comum. Nosso papel é te ajudar a entender que Deus não precisa de pessoas extraordinárias. Pelo contrário, ele usa pessoas comuns e ele é extraordinário, por isso que coisas maravilhosas acontecem. Basta olhar para Pedro, basta olhar para o apóstolo João, pessoas que eram comuns, que estavam pescando, fazendo suas atividades do dia a dia. Antes de começar o vídeo, eu tenho uma dica para você aqui na loja da Somos Comum no Instagram. Nós temos alguns livros e bíblias para fortalecer a nossa marca. Eu particularmente estou lendo o livro do Bibo e, como eu digo para meus amigos, a cada capítulo que eu leio é um soco na boca do estômago que eu tomo. E aqui, ó, o Deus cristão não pode ser domesticado. Ele fala sobre a oração do Pai Nosso e como a vontade de Deus prevalece sobre os nossos sonhos. Muito bom. E se você gosta de um bom café igual a gente aqui em casa, a Marcele toma sem açúcar, né, Marcele? Ai, não! Que ela não tem mais alma, mas eu ainda tomo com açúcar. Nós temos a caneca da Somos Comum. Essa caneca aqui verdinha, também tem vermelha, preta e branca, só branca. Muito legal. Nos ajude para que o nosso canal continue acontecendo e a gente continue pagando as contas. Hoje nós vamos começar um novo quadro que é o Comentando Notícias, meus amigos. Eu queria comentar aqui a primeira notícia do mundo gospel, do mundo cristão brasileiro. Barroso proíbe a entrada de missionários em terras indígenas a pedido do PT, Partido dos Trabalhadores. Missões religiosas ficam proibidas de entrar em solo indígena durante a pandemia. Pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui na Gospel Prime, essa proibição foi para que não houvesse o alargar da pandemia, a continuação. Quem já faz um trabalho com os índios e já está cadastrado, bonitinho, pode continuar fazendo esse trabalho evangelístico, missional. Agora, as novas ONGs e os novos grupos cristãos que querem evangelizar vão ter que esperar um pouco. Então, eu acredito que não seja uma perseguição religiosa apenas. Eu quero acreditar, pelo menos, que não é uma perseguição religiosa, mas está aí a decisão do ministro Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, decidiu quinta-feira passada, dia 23, que as missões religiosas não podem entrar em terras de povos indígenas isolados durante a pandemia. Ele atendeu o pedido do PT e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que abriram um processo para que os missionários fossem proibidos de ter contato com os indígenas. No entanto, a decisão serve apenas para novos grupos. Aqueles que já se encontram nesses locais podem permanecer, já que nenhum dano ocorreu. Próxima notícia. Essa notícia aqui tá no O Fuxico Gospel, Marcele. Eu não sei nem se dá pra ser Fuxico e Gospel ao mesmo tempo. Mas tá lá, O Fuxico. Você conhece esse site, Marcele? Eu também não, mas o povo crente, eu joguei lá no Google. Notícias Gospel, apareceu O Fuxico em primeiro lugar. Leonardo Gonçalves diz que esquerda defende pautas bíblicas. As declarações do cantor gospel geraram polêmicas. Ele está sendo bastante criticado pela comunidade evangélica. Fiquei sabendo que ele fez uma live também com o Caio Fábio. E aí no Twitter dele ele disse o seguinte: clareza é gentileza. Pautas que eu defendo, Leonardo Gonçalves dizendo: distribuição de renda, proteção ao meio ambiente, defesa dos direitos humanos de todos e liberdade religiosa de todos. Qual delas é antibíblica, ele perguntou. E me digam, essas pautas têm sido associadas a qual espectro político? Nós vemos que alguns cantores cristãos, eles têm se manifestado. Eu acho que 2022 vai estar um pouco pior, mas eu também entendo a importância de se posicionar. Um amigo meu disse que o muro tem dono, que é o diabo no caso. Então quem tá em cima do muro, não sei se tá certo ou não, mas eu gosto dessa frase. E aí ele também disse no seu Twitter: o dia que a direita defender essas pautas bíblicas mais do que a esquerda, terá meu voto. Simples assim. O problema aí, meu camarada, meu amigo, é que nós sabemos que a esquerda também defende outras pautas, como aborto, ideologia de gênero e essas coisas que vêm no pacote. Eu respeito a posição do Leonardo Gonçalves, como respeito também da Ana Roque, do Ed René e de tantos outros que são cristãos, são pastores, cantores e estão aí nas mídias, nas redes sociais. O meu problema só nessa questão é o que eu digo na minha igreja, é o que eu digo com os meus amigos. É quando nós transferimos pro outro, pro governo, pro presidente, pro prefeito, pros vereadores, essa messianidade que não existe. Nós queremos atribuir foi Deus que escolheu, Deus que pôs lá, mas aí eu pergunto pra você, e os outros, não foi Deus? E quem pensa diferente? Porque se você falar que esse presidente ou que qualquer outro foi colocado por Deus, você vai ter que lembrar também que nós tivemos outros presidentes. Já que você fala que todo presidente ou todo governo é colocado por Deus baseado em Romanos 13, mas na verdade Romanos 13 ele fala sobre a autoridade.
o presidente, o prefeito, os governadores, essas atribuições, esse título, sim, tem essa relação com Romanos 13. Agora, quem escolhe, nesse caso, é o povo. Nós vivemos uma democracia e é nós que escolhemos, e é o que a gente sempre diz nesse canal, para que você vote de forma consciente. A minha advertência aqui é que eu nunca posso atribuir a esse homem, a essa mulher, o poder de um Messias. Eu acho que o povo cristão está se perdendo um pouco nisso. Nós tivemos no dia 7 de setembro as manifestações, nós tivemos pastores, líderes religiosos se manifestando nas suas redes sociais. Tranquilo, pra mim tá tudo bem. Agora, quando você começa a usar o púlpito pra fazer isso, eu acho que tem um pouco de problema. Quando você começa a usar o seu sermão, esse momento sagrado da pregação, pra defender partido, pra defender política, eu acho que você se perdeu, meu amigo. Eu acho que é um pouco perigoso. E se você está numa igreja onde o pastor, onde o apóstolo defende de púlpito essas personas, eu acho que você tem que começar a rever muita coisa, inclusive mudar de igreja. O púlpito é um lugar sagrado. Ele não é feito pra propaganda política. Ele é feito para que o reino de Deus seja pregado e para que a palavra seja exposta. Então fica aí minha dica. E aí depois dessa declaração, o cantor ele desativou os comentários do seu Instagram e fez algumas publicações que eu já li aqui para vocês. E é isso, né? Quando a gente se posiciona, é isso que acontece. E pra gente finalizar então, em palestra, notícia boa, né? Em palestra, Deus sabe nem falar inglês, Marcelo, quer falar inglês. Em palestra, Daisy Washington, atora americana, aconselha vida de oração. Fique de joelhos. Essa notícia está na Gospel... Não sei o nome. Gospel Mais, acho. Aos 66 anos, me preparando para ter 67, acabei de enterrar minha mãe, ele disse. Fiz uma promessa a ela e a Deus não apenas a fazer o bem de maneira certa, mas de honrar minha mãe e meu pai pela maneira como vivo minha vida. O resto dos meus dias nessa terra. Estou aqui para servir, ajudar e prover, declarou o ator durante a conferência de homens cristãos. Ele interagiu com seu mentor espiritual, o pastor R. Berner, não sei falar, o líder do Centro Cultural Cristão no Brooklyn, Nova York, durante cerca de 30 minutos no evento voltado a homens cristãos. Ele aconselhou a vida de oração, a ficar de joelhos. Então a minha sugestão e o meu conselho também é esse, que a nossa vida espiritual, nossa vida de oração seja prioridade. Muitas vezes nós deixamos para orar depois que acontece e não antes. Aquela correria, né? Tá tão corrido, as coisas estão acontecendo, então eu vou fazer um empréstimo, eu vou falar com alguém, eu saio correndo, eu começo a mandar mensagem nos grupos de WhatsApp, chamar os meus amigos, e aí no final eu falo, eu acho que eu vou orar. Quando na verdade nós deveríamos orar antes. Se eu não me engano, foi Lutero que disse que o dia dele ia ser tão corrido, ia ser tão atarefado que ele teria que orar pelo menos 4 horas para que ele conseguisse resolver e administrar todas as coisas. 4 horas! Ainda que talvez seja impossível para você orar tudo isso, mas 5 minutos do seu dia, eu acho que a nossa geração, Marcelo, ela tá perdendo um pouco desses conceitos de oração, de jejum, de leitura bíblica. Nós estamos, muita conferência e pouca vida no... particular. Isso, e pouca vida no secreto, no particular. Orar é cansativo, é uma oração mirrada, uma oração fraca. Nós não temos paciência. Eu acho também que a tecnologia, a rede social, ela provoca essa aceleração, essa vida acelerada. Mas se você é um cristão, homem ou uma mulher que nasceu de novo, você deve, e fica o alerta aí, ter uma vida de oração, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, através da leitura, da oração. Assista boas pregações, nós temos aqui alguns vídeos também falando sobre vários assuntos. Se inscreva no canal, aproveite esse momento, deixe seu comentário, seu like, e como disse o Daisy Washington, tenha uma vida de oração. E como disse o apóstolo Paulo também, ore sem cessar. Por que muita gente tem medo das irmãzinhas do coque? Porque elas têm uma vida de oração e elas têm intimidade com Deus. Meu irmão, tá achando que a irmã do coque vem na sua direção, você foge, né? Foge igual foguete, que eu sei. Graças a Deus pelas irmãs do coque. Nós estamos aqui, fruto de oração dessas irmãs Marias, Josefinas, Ângelas e por aí vai. Mais alguma coisa, Marcelo, que você quer enfatizar? Só isso. Fica aqui então se você gostou desse novo quadro comentando a notícia, às vezes mais polêmico, às vezes mais brando, mas sempre com uma boa notícia. Deixa aqui nos comentários, aproveite, sugestões de quadro também, nós queremos que você nos ajude e toda ajuda é bem-vinda. Não se esqueça, nós somos pessoas comuns que têm algo em comum, Jesus. E com pessoas comuns, Deus faz coisas extraordinárias. Deus te abençoe, muito obrigado pela audiência, até o próximo. Amém.